perde algo, pode ser inclusive pessoas, relacionamentos, mas aí você está buscando ganhar, compensar aquela perda, aquela dor, aquela falta. Aqui está falando sobre mecanismos de compensação deste ganha e perde. Olá, Aquário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Aquário. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Aquário, talvez essa leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, claro que não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você na sua vida neste momento agora, tá certo? Então vamos às cartas. Aquário já na mesa. Escolho 10 cartas para montar uma mandala. É a forma como eu me conecto com o tarô. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Você pode mandar mensagem, eu mesma respondo e será um prazer te atender. Vamos lá. Fundo do deck para Aquário. A carta do universo. Tô vendo aqui nessa mesa uma energia de ganha e perde, porque a vitória ela veio cruzada com a dor e já saiu também na mesma mesa a derrota. Então eu tô vendo aqui oscilações, padrões que estão de novo se repetindo na sua vida, até que haja um despertar, até que haja o último capítulo. A carta do universo, se eu pudesse colocar numa expressão, é último capítulo. Então aqui tá falando sobre realmente você não deixar para trás, você continuar lendo esse livro até o último capítulo para aprender. Isso aqui precisa de um desfecho, essa situação da vitória, da derrota, da dor, depois o peregrinar do eremita, isso tudo merece atenção, porque na sua cabeça você olha muito para a questão do que você ganha. Aqui a carta da riqueza não é só o lado material, mas é essa oscilação. Muitas vezes você perde algo, pode ser inclusive pessoas, relacionamentos, mas aí você está buscando ganhar, compensar aquela perda, aquela dor, aquela falta. Aqui está falando sobre mecanismos de compensação deste ganha e perde. E Aquário, no seu inconsciente, o chamado é para que você ande pelo caminho da retidão, o caminho do meio, que é a carta da virtude. Aqui é o ganha, aqui é o perde. Aqui é o meio do caminho, são os acordos, é o equilíbrio. E é isso aqui que está faltando na sua vida. Existe no seu passado, pela carta do valor, uma desvalorização. E eu acho que é uma desvalorização crônica, é de muito tempo, porque a pessoa que não se valoriza, ela fica nessa ciranda do ganha e perde. Porque quando ela ganha, ela fica feliz, mas inconscientemente ela já nem se acha merecedora daquilo. Aí o que acontece? A energia é de tira esse dinheiro da minha mão, tira essa felicidade aqui de mim, porque eu nem sei o que fazer com isso. Aí acontece alguma coisa, perde. Aí depois ganha e perde. Aqui é uma dificuldade de estabilização, de estabelecer algo.
porque você fica lutando para ser merecedor. E você não sente que é digno deste merecimento. O tarô pede que você chegue aqui numa conclusão. É a carta que fala, o 4 de paus, fala sobre concluir esse processo do ganha e perde. É interessante porque é uma roda, os bastões vão girando e são figuras de dualidade. É o bode junto com o pombo. Então aqui tá falando sobre o completo e o vazio, o completo e o vazio, girando o tempo todo. Aqui a gente tem Vênus em Áries. É entender a beleza deste processo, mas também perceber que você tem o merecimento. Vênus também traz esse lado da amorosidade consigo mesmo. Tem o merecimento de ir para as cabeças, de ser a pessoa que tem destaque, a pessoa que cumpre uma etapa e está apto para seguir em frente. Você vem representado pelo ajustamento, por essa carta que é a balança em si. Então veja, no seu inconsciente saiu de uma outra forma a questão do equilíbrio, que é o caminho do meio. E aí sai agora o arcano maior do ajustamento falando, é a grande balança da justiça. De preferência, se mantenha equilibrado. Não é nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Ao seu redor acontecem sempre situações, coisas que levam a perdas e sabotagens. Algumas delas são plantadas por você mesmo de forma inconsciente. Isso tem que ficar claro. O medo ou desejo. E aí sai a carta da mãe. Então, eu tô me conectando aqui com aquarianos que tem... Uma parte de vocês tem problemas sérios com a mãe. Problemas sérios de relacionamento. E aí fica nessa coisa de não se sentir parte. O peregrino que não pertence a lugar nenhum. Quando a coisa aperta, eu espano, eu vou embora. Então veja, pode ser inclusive uma pessoa que saiu de casa, tentou um relacionamento, ficou com alguém, até se casou, se juntou, depois termina, volta para casa da mãe. Vai fazer alguma coisa fora, em outra cidade, quer mudar, enfim, trabalhar em outra cidade, não dá certo, aí o que acontece? Volta para a mãe. Então, tem esse movimento de repetição e desse bumerangue de ir para longe e de repente estar ali bem perto. Precisa finalizar. Tem coisas em aberto nessa relação que precisam ser ressignificadas e finalizadas. No sentido assim, é um desfecho. Sem desfecho, parece que você está escrevendo sempre o mesmo capítulo. Então, são as energias para o aquário. Vou abrir mais cartas para me aprofundar nessa questão. O que mais para aquário? O que mais é importante aprofundar nesta mesa? Conscientização, coragem. Eu vejo aqui uma dificuldade até mesmo de assumir aquilo que você perdeu. Pode ser uma pessoa que fique, um aquariano que fique viajando muito nas histórias, fantasiando algumas coisas. E aqui fala, olha, toma consciência. Eu sei que dói olhar para aquilo que foi desconstruído, para aquilo que não deu certo, para aquilo que as pessoas apontam como fracasso. Mas, à luz da consciência, esse processo de expansão da consciência depende desta coragem, depende do seu entendimento. É preciso tocar na dor para entender a dor. Não adianta só olhar de longe. Tá? E eu vejo alguns aquarianos nessa atitude, assim, com freio de mão puxado, meio que em negação, sabe? Não querendo ver, não querendo tocar ou reviver algo. Ó, esse desequilíbrio emocional leva para o ciclo do ganha e perde de novo.
Porque aqui o tarô fala, prudência, valorize aquilo que você ganha. Ao mesmo tempo, sai a carta do fracasso falando, você ainda não aprendeu a valorizar o que você ganha. Né? São duas formas de falar a mesma coisa. Porque aqui você tem ganhos, mas talvez pela questão ao desapontamento, é o desapontado consigo mesmo. Também sempre quer buscar culpados ao redor, né? Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas a questão é, sai desse lugar. Sai daí, porque se você permanecer, você não consegue prosperar. Aqui mostra freio de mão puxado, movimento de retração em vez de expansão. Tem que mudar esse cenário. E como eu falei, é importante olhar para a mãe. Oh, criança. A infância, né? Infância. Aqui relação mãe e filha. Tá? Hierarquicamente, princesa, alguém mais doce, ingênua. E aqui uma mãe mais austera. Aqui é uma mãe capricorniana. Uma mãe que pão, pão, queijo, queijo, sabe? Não tem meio termo. Alguém que também sofreu bastante e foi endurecida pela vida. Então, essas questões, em vez de você ficar na defensiva ou ficar culpando a sua mãe, o que o tarô sugere aqui é que você foque em resgatar a sua criança interior. Querer mudar a sua mãe não vai rolar. Não é só para você, para ninguém. Ninguém muda ninguém. Ó, aqui a troca justa, as parcerias. A sua mãe dá o que ela consegue. E você também não tá na vida para suprir as carências da sua mãe. Dois lados. O alquimista. Aqui fala, as coisas diferentes, elas podem em algum momento se conectar, elas podem dar liga. Você pode transformar algo que não foi bom, não foi construído da forma como você queria, mas foi construído da forma como sua mãe pôde. Então, aqui fala sobre este processo e essa questão de uma fome, de uma pressa de viver. É como se você quisesse compensar também um tempo perdido. Então, esse ciclo do ganha e perde também tem a ver com a ansiedade, a afobação. Me parece que é uma pessoa ansiosa, que também quando, por exemplo, tem dinheiro, o dinheiro acaba queimando na mão. E isso tem a ver com a sua mãe. Tem a ver com você. Questão do prazer. Lembra que eu falei dos mecanismos de compensação ali no início? Aqui fica claro para mim também, porque você está sempre buscando o prazer na forma de uma recompensa emocional, né? Mas aqui você teria mais recompensa emocional se você se aprofundasse, por exemplo, vou fazer uma terapia. Terapia é o estudo sobre si. Eu vou olhar sem julgamento. Então, aqui fala sobre esse exercício que você pode e deve fazer, porque muitas vezes você acaba compensando a falta desse aprofundamento com as questões materiais. Tá? Então, sai da rainha de copas para princesa de ouros. Mas esta princesa, ela, apesar de ser do lado material, ser uma princesa de ouros, ela tem uma questão de equilíbrio emocional também, porque ela se defende com esse escudo que fala masculino e feminino, 50% para cada. Não existem culpados. Então, é uma forma também de você olhar para esta questão, qual é o papel do prazer, por que sempre você está buscando prazer. Às vezes
sem mergulhar profundamente. E ao mesmo tempo você quer compensar, talvez com coisas materiais, mas não se sente apto, não se sente merecedor, não consegue também caminhar nesse sentido, nem emocionalmente, nem financeiramente, materialmente. Ó, problemas com relação à base, ao lar, pai e mãe. Para alguns de vocês, este pai teve algum tipo de problema mental ou psiquiátrico, ou bipolaridade, ou transtorno da personalidade narcisista. Alguma coisa pega no mental deste homem, e também uma mãe que já era endurecida e teve que ficar mais forte, mais dura ainda. Então veja todas essas questões aqui, Aquário. Tudo isso é importante para você, porque para fazer diferente, você vai ter que se mudar. Ninguém consegue resultados diferentes sem ter atitudes que condizem com isso. Que fala sobre resolução de conflito, a carta da trégua, o empoderamento. Eu já tinha falado do pai, saiu confirmando aqui o imperador, o pai. E isso permite que você siga na sua caminhada, na sua jornada. Vou te falar uma coisa, se você cortou relações com seu pai, isto está prejudicando diretamente a sua vida. O pai é a figura que te empurra para a vida. Precisa fazer as pazes, ter uma trégua. Se você há muito tempo, há anos, não fala com seu pai, então, por favor, você mande uma mensagem, pegue o telefone, faça uma ligação, faça qualquer coisa. Porque aqui está falando sobre isso, reconexão para que você consiga andar e deslanchar na vida, inclusive com satisfação emocional, que é muito importante, ó. Aí sim consegue fazer um movimento completo de ir para a vida. Precisa saciar, precisa completar uma etapa. Aí sim, abertura inclusive material. Percebe que é um efeito dominó? Em muitas áreas, sempre a origem vai ser o lar, configuração de lar, do que você teve de referência, pai e mãe. Figura masculina, feminina, avô, avó, tio, enfim, alguém que ocupou esse lugar. É isso para Aquário. Então você tem o potencial, Aquário. Agora é com você arregaçar as mangas, seguir em frente. Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.